A Nilce me recomendou esse assunto aqui, que é uma coisa meio chocante, que talvez eu tenha algum conhecimento de causa sobre isso, que é o seguinte, matéria do G1, família brasileira em Berlim denuncia menção xenofóbica à criança carioca em livro alemão. Basicamente, a criança estudava numa escola e o material didático da criança continha isso daqui. Na verdade, são duas crianças aqui de uma alemã e uma brasileira, eu vou diminuir aqui para caber tudo, e eles falando sobre a vida na cidade deles. Aí vai, Hallo, ich heiße Luna, sou a Luna, ich wohne in Berlin. Vivo em Berlim. Eu moro em Berlim. Nach der Schule spiele ich Gitarra. Depois da escola, eu toco guitarra. Ich möchte... Nossa, nunca vi essa palavra sendo usada desse jeito. Eu também não conheço muito alemão, tá, gente? Morei lá 3 anos. Ich möchte Einzelheim werden. Eu gostaria de me tornar professora. Só que normalmente você usa Lehrerin, né? Aí passa pro brasileiro. Olá, meu nome é Marco, tá em português. Olá, e aqui tá dizendo como é que vocês falam. Meu nome é Marco. Ich lebe em Rio de Janeiro, Brasil. Eu moro no Rio de Janeiro, Brasil. Eu vivo no Rio de Janeiro, Brasil. Ich gehe nicht in die Schule. Eu não vou pra escola. Eu não vou pra escola. Morgens suchen ich Essen Resten in Mülltonnen. Eu não consigo pronunciar as coisas direito. Desculpa, gente. Desculpa, isso aqui é alemão, tá? Imagina que isso daqui é Emília Pérez pra você, beleza? Aí é o seguinte. Morgens é de manhã, né? Eu procuro, suche ich, restos de comida... No lixo. No lixo lata, na lata de lixo. Tá, vamos continuar. Eu quero ser, né? Profissional de futebol. Esse é um livro didático. Mostrando a diferença das crianças nos diferentes países. Gente, tem noção? Eu fiquei de cara com isso aqui. Pesado, pesado. E aí tem a história. Renato Galisteu, pai de um menino de 11 anos e natural da cidade de São Paulo, contou que o filho comentou que outro menino da escola na Alemanha perguntou se ele foi procurar comida no lixo, mas negou que a criança tenha sofrido bullying dos colegas. Normalmente os alemães são bem polidos. O bullying nunca existiu. Meu filho chegou em casa e comentou com a gente, estarrecido, que em uma lição na escola foi falado de uma criança brasileira que não ia para a escola, pois tinha que procurar comida no lixo. Meu filho não viu como um ataque a ele, mas sim como algo que as pessoas questionariam tendo em vista que estava no livro da escola. Se está no livro da escola, é porque é a imagem que se está construindo, não é mesmo? Renato contou que a mãe do garoto comentou em um grupo das redes sociais sobre a história e sobre como temia que o estereótipo xenofóbico pudesse virar bullying futuramente. A preocupação da minha esposa era essencialmente se em outras escolas eles também eram livres e as crianças passavam por algo. O relato viralizou e culminou em um posicionamento da Embaixada Brasileira em Berlim sobre o caso. E depois parece que os brasileiros começaram a atacar a editora desse livro aqui no Instagram. Brasileiro a guerra internetica, ninguém é par. A Embaixada do Brasil lamentou e coisa do tipo. Reforçou que crianças entre 6 e 14 anos, a taxa de escolarização chega a 99,4%. Foi lá defender com os números, mas o fato é que é uma mensagem sendo passada institucionalmente. É um negócio que extrapola um pouco o preconceito, extrapola um pouco... né? Aquela coisa do estereótipo, que é meio que subliminar, que fica, né? No imaginário popular. Não, é um livro escolar sendo ensinado para crianças. Consegue perceber a gravidade? Eu vou explicar porque eu morei na Alemanha 3 anos. Eu tenho que falar isso, tá? E eu vou dizer uma coisa que eu vi lá muito. A primeira coisa que eu vi do Brasil na televisão, e era uma época que a galera ainda assistia televisão, tá, gente? Era um programa especial em que eles contavam determinadas histórias, coisa assim do programa, pelo que me explicaram. E nesse programa, eles estavam contando uma história real do Brasil, eu acho que era real, pelo que entendi, de um cortador de cana que morreu na lavoura de infecção, ou de um problema relacionado a alguma coisa. E eles contaram a história lendo a carta que ele mandava, acho que pra esposa. E entrecortando com as imagens dramáticas de alguém no contraluz, assim, cortando grama e tal. Cana, né? Cortando cana, desculpa. E toda a história, eu acho que era uma história real, era que a primeira carta do cara, que ele tá trabalhando não sei o que, tal. Eles são várias cartas, tá? E vai contando, mas vou resumir a história. É que em determinado momento ele fala que o trabalho vai ficando difícil ao longo do tempo porque o facão vai ficando cego. Ele tá lá cortando cana, o facão vai ficando cego.
e ele só tem direito a determinadas quantidades de facão por um período. Por mês, por semana, eu não sei. Então, se o facão estiver cego, você vai cortar com o facão cego. E numa dessa, ele bate com tanta força que ele se fere. E depois, se não me engano, ele morre desse ferimento. Termina no final falando com as letras que aconteceu isso e tal. Que ele escreve pra mulher dele que aconteceu, que tal. Tem todas as cartas. Então, tipo assim, não só na Alemanha, não só em outros lugares da Europa, mas em outros lugares do mundo também. Esse é o tipo de conteúdo que a galera conhece do Brasil. De miséria, né? Não só isso. É uma percepção muito diferente. Claro que, tipo assim, a gente tá falando de percepções. Não vou dizer que você, só porque você tá no Brasil, você tem a percepção correta. Porque um cara morando na Zona Sul do Rio não vai saber o que passa. O que se passa cortador de cana no interior de São Paulo. Existem várias realidades do Brasil, mas essa é muito da realidade que chega lá. Por isso que quando eu fui lá eu achei até meio estranho que tem muita imagem do Brasil relacionada, tipo assim, vai falar de a paisagem brasileira, você vai ver umas coisas tipo Pantanal, Amazônia. E pra quem é do Sudeste, aquilo lá é um ambiente quase alien, né? A não ser que você vá lá, você não vai... Eu nunca fui, nunca vi pessoalmente. Então não é isso que eu relaciono com o Brasil. Você fala assim, como é que são as coisas do Brasil? Eu vou reportar como é na minha cidade, lá em Volta Redonda. No máximo Belo Horizonte, que também é muito parecido com onde eu também morei. Então, eles têm uma imagem muito diferente da gente. E obviamente que essas noções, essas histórias de pobreza no Brasil, na minha opinião, tá? E pelo que eu vi lá, dessa realidade das pessoas que são mais pobres no Brasil, chega em uma porcentagem muito maior em relação a todo o conteúdo relacionado ao Brasil e América Latina do que chega pra gente no Brasil. Quando a gente vê violência, essas coisas no Brasil, na televisão, normalmente são de alguma forma sensacionalizada. Ou é de uma novela, de uma série de TV que tem bang-bang de polícia e coisas do tipo, um negócio meio Tropa de Elite. É baseado na realidade? Mas é de uma forma extremamente sensacionalizada, né? E mesma coisa para notícia, normalmente. Enquanto lá, o jeito que eles consomem esses problemas sociais no Brasil é uma coisa bem mais lenta e gradual. Como eu narrei desse especial. Imagine na sua cabeça, tá? Alguém lendo os textos da carta com essas imagens no contraluz, assim, no sol, da pessoa trabalhando no pôr do sol e tal, trabalhando numa lavoura, trabalhando no corte da cana. Eles têm uma relação com a violência na América Latina e no mundo, uma coisa bem mais introspectiva do que a gente tem. Não explica isso daqui. Eu só estou explicando a perspectiva deles. Sim. Só que aí eu entendo por quê. Pelo fato do que chega de América Latina e Brasil lá, ter uma proporção tão maior ocupada por problemas sociais não, problemas pessoais de pessoas, é o efeito social em cima da vida de pessoas, né? De problemas sociais, de pessoas pobres. Eu acho que eles têm uma visão bem mais negativa da gente. E eu acho que essa pessoa que escreveu esse treco aqui, obviamente deve ter pegado o exemplo de um menino de rua, porque embora isso não represente a maioria das pessoas do Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, tem um dado ali que fala que 99% das crianças estão na escola, esse tipo de coisa. Essa é uma realidade que existe no Brasil. Não existe na Alemanha. Mas é que tem... Olha só, a editora atualizou o livro, né? Mas olha aqui a matéria do G1 falando. Na mesma lição, uma garota alemã diz gostar de tocar violão depois da aula e querer ser educadora, que é essa daí. O menino do Quênia tem o pai cozinheiro a quem ajuda no trabalho depois da aula. E quer ter a mesma profissão que ele quando crescer. Uma garota japonesa estuda o dia inteiro para ser a melhor aluna e sonha ser advogada. E assim, é um livro baseado em estereótipos, É isso que tá falando, reforço de estereótipo. Tá errado, gente. Num livro educacional, você não pode reforçar estereótipo. Você tem que fazer justamente o pensamento oposto, nisso né? eu concordo. A editora se retratou das redes sociais e afirmou que iria rever a obra. Nunca foi nossa intenção reforçar estereótipos negativos ou transmitir uma representação unilateral. Como assim nunca foi? Isso é só isso que você tá fazendo? Não foi intencional. Como não foi intencional? Não, pode não ter sido. Pode ter sido fruto de ignorância mesmo. Fruto de estereótipo, aí. Tá reforçando estereótipo. Usando de estereótipos pra descrever vários povos. Sim, gente, mas eu vou dizer pra você aqui, com a experiência internacional que eu tenho, eu vou dizer... É esse tipo de estereótipo que você tem que esperar se você for latino-americano. Essa que é a realidade. Eu não tô tão chateado com isso porque eu esperaria um treco desse. Eu não tô dizendo que é certo. Não é. Mas é extremamente recorrente. Mas que pena, né? Que a gente... Quando que isso vai mudar, né?
Eu já tive que responder. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que responder se eu tinha televisão em casa. Sério? Você teve essa pergunta? Televisão em casa. Perguntaram se você o quê? Pulava de um cipó pro outro pra ir pra escola? Não, eu conheço um brasileiro que falou isso e a galera acreditou. Como é que você vai pra escola? Não, de cipó. A gente pendura assim e vai de uma árvore pra outra. Não, vamos lá. Gente, isso foi nos anos 2000, tá? Não tinha internet, quer dizer, não tinha internet banda larga ainda. Hoje, com a cultura dos memes, como tudo tá meio juntado, né? A galera tem mais noção de como é que o mundo funciona. Só que nos anos 2000, as coisas que eu vi, isso foi nos Estados Unidos, as coisas que eu vi não estão no gibi. Mas assim, tem alguns povos Eletricidade. Eu recebi a pergunta de eletricidade. Se tinha eletricidade na sua casa. Televisão... computador, você sabia usar, e era muito engraçado. Eu lembro uma vez que eu sentei no computador e a pessoa começou a explicar pra mim como se eu tivesse, tipo assim... Nunca tivesse visto esse alien chegou aqui, eu vou ensinar como usa esse instrumento da humanidade. Tipo assim, tenho computador desde 6 anos em casa, meu pai trabalha com TI. Mas esses países, eles são um pouco uma ilha mesmo, né? Você pega Alemanha, Estados Unidos, é uma coisa meio que voltada pro próprio umbigo. E tanto é que recentemente, vocês acompanharam isso, com o bloqueio do TikTok nos Estados Unidos, a galera migrou para um app da China. A gente comentou isso aqui na live? Não. Chegamos a falar sobre isso? A galera, com o risco de bloquear o TikTok, a galera foi para outro app chinês. Até como forma de protesto, a galera baixou um app... Como é que era o nome do app? Ah, não lembro. Pink alguma coisa? Red, não é? Acho que era alguma coisa assim, não lembro o nome. Mas era um app que era o Instagram dos chineses, voltado bem para publicações de luxo, de estilo de vida, né? Era uma coisa meio que de fotografia. Red Note, exatamente. Muito obrigada aí, chat, por dar a informação correta. E aí os americanos, acessando esse app, entrando em contato com os chineses, dialogando com eles, descobriram que a China não era o estereótipo que eles imaginavam. Não era aquela coisa da miséria, das pessoas que não tinham autonomia, que era... claro, é um regime ditatorial. Os chineses não negam isso. Mas a concepção ocidental, americana principalmente... Do que era o regime ditatorial chinês. Ela foi totalmente implodida. E a galera começou a ver, não, essa galera consegue consumir, consegue jantar fora, paga muito menos do que a gente, consegue ter saúde que a gente não tem. E começaram a comparar e falaram, não, pera lá, a ideia que a gente tem deles não é o real, não tá batendo com o real. E é maravilhoso quando você encontra esses choques, né? Essas proximidades. É claro que isso foi uma fração no tempo, né? Isso foi um momento no tempo. Mas o mundo é tão mais complexo e a gente percebe o quanto é perigoso quando essas sociedades elas se fecham e não conseguem enxergar essa complexidade do mundo, né? Mas eu acho que pra gente, latino-americano, ainda é pior. Principalmente o brasileiro, tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês não vão gostar. Principalmente agora que a gente tá com essa coisa do Brasil concorrendo no Oscar, todo mundo empolgado. Ninguém sabe nada do Brasil. Mas essa Fernanda Torres fala sobre isso. Não, mas eu tô assim, não é questão da galera não saber no sentido de não ter o conhecimento porque não estudou. A galera não pensa muito no Brasil. Não é um país que tem um espaço na consciência global, tá? Tipo, países conseguiram, cavar esse espaço, tá? Conseguiram cavar de fato. Você tem países como, recentemente, a Coreia do Sul, com o negócio do K-pop, coisa do tipo do cinema. O soft power, né? A galera começou a pensar mais na Coreia do Sul. A China agora tá em todo lugar, obviamente. Sim. Você tem esses países que ocupam lugar no pensamento global. Eu vou ser muito sincero com vocês, por tudo que eu observei. Ninguém pensa no Brasil. Mas é exatamente isso. A Fernanda Torres fala disso, meu bem. Assim, o fato de... A gente é uma ilha, inclusive, nem a América Latina pensa no Brasil, né? Não. Porque não tem uma similaridade cultural. E eu achei essa entrevista dela, depois dá uma procurada e assista, que ela fala isso, que a gente é uma ilha, mas é uma ilha de 200 milhões de habitantes. Então a gente tem uma riqueza nossa e a gente gostaria que o mundo visse, mas é isso, a gente é isolado de fato. E por isso até que o fato dela ter conseguido ser indicada ao Oscar é um feito ainda maior, né? Ainda mais importante, porque ela conseguiu romper ali essa velocidade de escape aí e projetar o nome do Brasil. Por isso que tanto orgulho, por isso que vai ser clima de Copa. Mas sim, eu concordo, a gente não é visto. E é muito engraçado, porque até hoje o nosso futebol já não é mais nada no mundo, e se você entra num táxi e o taxista, sei lá, seja lá de qual nacionalidade for, e você falar que você é Brasil, ele vai falar, Pelé. Pelé. Até o Ronaldo. Ronaldinho. Neymar. Ronaldinho. Sabe? Ah. E tipo,
a gente ainda é lembrado por esse feito lá atrás. Então, assim, definitivamente, ninguém presta atenção no que a gente tá fazendo mesmo. Não, mas essa é verdade. Não é nem questão da... Né, não tô falando da galera não ter conhecimento, no sentido de... Sabe que o Brasil existe, sabe? Tipo assim, a galera não tem conhecimento da China, por exemplo, aqui. No Canadá, um pouco melhor. Nos Estados Unidos. Mas eles têm uma noção, têm um estereótipo, ocupa o pensamento deles. De vez em quando surge numa conversa, né? Ou pro bem ou pro mal, ou pra ter medo, eles têm uma noção do que é na cabeça construída, estereotipado ou não. E pensa, porque tem made in China em tudo. Eu tô dando exemplo da China, a segunda potência do mundo. Você pode pegar outro país. Pega uma Coreia do Sul, tá? O Irã. Um Irã. Aqui se pensa mais no Irã do que no Brasil. Com certeza. Mas com certeza. A galera provavelmente vai ter um estereótipo de... É isso que é engraçado. Não tem um estereótipo de brasileiro. Tirando o Pelé e o Neymar. Não tem um estereótipo. Porque toda nacionalidade no qual eles pensam tem um estereótipo. Asiáticos, em geral, eles vão pegar... Estudo muito matemática... Tem os estereótipos negativos, também não sabe dirigir, esse existe, embora não seja verdade, obviamente. Tem vários outros. Eles constroem uma figura mental de determinados povos. A gente não tem uma dessa. Aqui, pelo menos, eu não vejo isso, né? Mas aí vem a Alemanha e mostra que tem sim, bem aí, ó. Essa figura mental tem aí, tá? Não, aí não é a figura... Porque eles pegaram um treco bem negativo, não é nem a figura mental bem construída. Pois é, mas tá Brasil. construída é uma figura mental. Eu acho que eu não concordo muito com essa afirmação, não, de que não tem. Tem sim. Não, a gente não tem a figura mental estereotipada. Clara, não tem. É o jogador de futebol que pendura no cipó pra ir pra escola. E aí tem também o lance da nossa vira-latice, né? Às vezes eu leio umas coisas, tipo, o Brasil nunca... Não, gente, pera lá. Tipo assim, a gente tem muita coisa pra mostrar. A riqueza cultural do Brasil. Tanto é que quando fura a bolha... Sétima economia do mundo, né? Não, sétima economia do mundo. E assim, quando fura a bolha, é muito louco isso. Não sejamos vira-latas. Sabe por quê? De vez em quando você vê, quando a gente consegue fugir da nossa ilha e o mundo acessa o que a gente produz, eles ficam, caramba, quando aquela TikToker lê o Machado de Assis. Tipo assim, a gente tem uma profusão de criatividade. O que a gente não tem é oportunidade, sabe? O que a gente não tem é distribuição de renda. O que a gente não tem é acesso às coisas. A nossa população é muito sofrida. A gente vive num mundo em que o Brasil foi extremamente explorado. Então, assim, vamos parar com o viralatismo, gente. A gente não é o pior povo do mundo, não. A gente não teve muita oportunidade. Vamos acordar com as coisas. A gente tem uma visão muito negativa da gente. Não que o Brasil não tenha problemas, obviamente tem. Mas em relação a problemas do mundo, em relação a como a realidade da humanidade pode ser nesse planeta, não tô dizendo pra você ficar satisfeito com as coisas do Brasil. Tem gente sofrendo pra caramba, tem gente que passa fome, tem um monte de coisa errada. Mas eu tô pedindo pra você colocar numa escala. Normalmente, a gente não é o cocô do cavalo do bandido que morreu no começo do filme. E é um sentimento que o brasileiro cultiva de que ele não é. É uma potência emergente. Ó, metade dos países do planeta dariam tudo pra estar na posição do Brasil. Mais da metade, 2/3, pelo menos, dos países do planeta dariam tudo pra estar na posição do Brasil. Para os problemas deles serem os problemas do Brasil. Mas assim, além disso, sabe? Porque me incomoda muito esse espírito, porque eu vi no chat, eu nem vou dar voz aqui, mas assim, é um viralatismo que às vezes ecoa, né? Aquela coisa, o brasileiro é isso. O brasileiro não é... Não existe uma corrupção maior no Brasil do que existe em outros países. O que pode acontecer é que você tem uma elite ou um sistema que favorece com que esses casos de corrupção passem impunemente, entendeu? Mas não é porque os outros são melhores do que a gente. É porque talvez eles tiveram recursos que nós não tivemos. A gente tem que pensar, gente. A gente foi uma colônia de exploração. Depois a gente caiu numa... A gente se recuperou da ditadura há menos de 50 anos. Então, assim... que foi apoiado por potências estrangeiras. Que foi resultado da Guerra Fria. Então, assim... Que criou o caos urbano que a gente tem hoje no Brasil, né? Boa parte dos problemas que a gente colhe hoje são resultados desse momento de violência. Que foi uma violência que não foi porque a gente é o pior país do mundo. Não, a gente foi vítima de uma interferência internacional real. Isso é real, isso tem documentos. Isso tem vazamentos agora. Então, liberando documentos que provam isso. Então... Assim, a gente tem que olhar para nossa história e tomar um pouco mais de consciência de quem nós somos diante desses fatos. Mas o viralatismo, ele nos amarra. Se você já tomar por base de que a gente é um pior povo, de que a gente não presta,
você não consegue fazer essa leitura do jeito que ela deve ser feita, entendeu? Então eu tô carinhosamente falando e tentando despertar para o fato de que essa mensagem de que nós somos menos é uma mensagem que nos torna pequenos, mas nós não somos. E é preciso olhar para o que a gente tem, porque quando você vai para uma Olimpíada, você tem, com a total falta de recursos, com uma fração do que é investido, talentos como o da Rebeca Andrade. Você tem, sabe, Raíssa Leal. Você tem... Cara, se a gente tivesse o que é investido num norueguês sendo investido no brasileiro, você entendeu o problema? O problema não é o brasileiro. O problema é o que é investido no brasileiro. É isso que a gente precisa entender e confrontar. Principalmente em termos tipo, culturais e tal, o Brasil é uma superpotência. E é isso que é a marca da civilização. Você não celebra hoje os problemas sociais do Renascimento. Você celebra o quê? O que ficou, né? O que ficou o que a cultura deles conseguiram produzir. E a nossa é excepcional. Lidando com todos os obstáculos e dificuldades. Então... E esse negócio de corrupção, tá? A gente tem a visão... Do Brasil tem corrupção pra caramba. Mas todo lugar tem. Todo lugar tem. Você viu que saiu agora, recentemente... Se deixar solto, vai ter corrupção. Você viu que saiu agora que a Ocasio publicou? Aquela Alexandre... A OC. A Alexandra Ocasio, que é o nome dela. Ela é uma parlamentar. Que acusaram ela de ter 30 milhões. Falou, eu não tenho nem 1 milhão, nem 500. Ela não Eu não tenho nenhuma casa. É porque, apesar dela ganhar 174 por ano, 1.000... ela basicamente tem que sustentar 2 casas, né? Nos Estados Unidos, ela tem que ter uma no distrito dela, que elegeu ela, e outra em Washington, isso não é barato e tal. A família dela é toda de trabalhadores. E ela saiu da... Então ela falou, não tem nem 500, esse que é o negócio. E eu vi uma galera falando assim, como assim? Inclusive gente de direita falou, se isso for verdade, a gente tem que reconhecer o mérito. Porque todo congressista americano é milionário. E a galera ficou milionária, quase todo que a gente sabe, ficou milionária enquanto eles eram políticos. Aí a galera foi analisar os ganhos das ações deles, porque eles têm que declarar e coisas do tipo. A média do mercado no ano bom, 13%. 17% se foi bom. Aí eu vi um cara falando, tem congressista que ganhou 50%. Porque tem informação privilegiada, o nome disso é corrupção. Teve isso, inclusive. A gente não tá falando... Isso não é questão de ser de direita e de esquerda. Eu vi, por exemplo, um cara de direita que sentava num comitê de segurança que ia decidir sobre compras de empresas das quais ele é acionista. De armamento. Tipo assim, ele aprovando o treco tem um impacto direto no dinheiro que ele tem. E não tem nada que impeça isso. O lance é isso. Então, assim, o lance todo da... Não, e tem também uma democrata que a galera tá falando que tem umas vendas de ações dela que vem imediatamente imediatamente antes das decisões dos congressos que afetavam essas ações. Tipo assim, tinha ter a decisão que claramente ia impactar numa empresa, você vai lá 2, 3 dias antes, ela vendeu tudo que ela tinha. Corrupção é um negócio que existe quando você tem transparência, quando você está mostrando que a corrupção existe. Se ela sempre vai acontecer, mas a percepção de que ela existe ou não depende da transparência que é dada a esses atos de corrupção. Então, quando você fala, no Brasil tem muita corrupção, na verdade o que você tem é um escrutínio. Por isso que a galera tem uma ideia de que na ditadura não houve corrupção, porque era tudo escondido. Não, de todas as notícias que a gente tinha, aquilo lá... Deixa eu falar, se você colocar o ser humano na posição de poder, sem ninguém tomando conta... Ele vai fazer cagada, eventualmente alguém vai abusar. E não só isso, quem quer abusar vai fazer tudo que pode para ficar na posição de poder, porque sabe que vai poder abusar do poder, se enriquecer, sem ninguém verificar nada. Isso, independente se você tem fardo ou não, é um fato da humanidade. Então, a única coisa que você tem que ter, primeiro, é controle e transparência. O grande problema dos Estados Unidos, você tem transparência, mas não tem controle nenhum. Contanto que lá você tem o tal da corrupção legalizada. Que é o lobby, né? O cara tá votando numa comissão no Congresso e coisa do tipo, o cara é alguma coisa importante. Ele claramente tem um choque de interesses. Porque se ele votar de alguma coisa de determinada forma, ele vai beneficiar uma empresa que beneficia ele. Nos Estados Unidos, as leis para coibir isso basicamente não existem. Então, tipo assim, é muito estranho isso, é muito limitado. E obviamente que as pessoas que estão no poder são as pessoas que aprovam a lei e elas não têm nenhum interesse de mudar isso. Tirando, sei lá, Bernie Sanders. E isso, gente, que eu falei, não é questão de republicano e democrata, não. É pessoas que querem abusar de poder em posições que podem abusar de poder. Então, assim... Tira isso da cabeça de que o brasileiro é um povo mais propenso à corrupção. Não existe isso.
todo ser humano é propenso à corrupção na mesma intensidade. Na mesmíssima. O que acontece é que alguns países têm instituições e balanceio de poderes e instituições que funcionam para coibir isso. E outros não.